Após uma hiato de 8 anos sem turnê, a cantora iniciou a Drowned World Tour em junho de 2001. A digressão arrecadou 74 milhões de dólares, sendo posicionada na primeira colocação entre as excursões de um artista solo com maior arrecadação do ano e a quarta em geral, além de ter sido registrada no álbum ao vivo homônimo. Ao fim daquele ano, é disponibilizada sua segunda coletânea de grandes sucessos, intitulada GHV2, recebendo certificações de ouro e platina em vários territórios, acumulando vendas de 7 milhões de cópias até 2007. No ano seguinte, ela retornou aos cinemas em Swept Away, sob a direção de seu marido Hit. Para a produção do filme foram gastos 11 milhões de dólares, contudo, foi massivamente criticado e arrecadou menos de 1/10 de seu orçamento. Ainda em 2002, a Metro-Goldwyn-Mayer convidou Madonna para cantar a faixa título e aparecer no filme da franquia do espião 007, intitulado Die Another Day. Em revisão da obra, Peter Bradshaw, editor do The Guardian, considerou que a atuação da artista soava incrivelmente engessada. Em 2003, Madonna começou a trabalhar em seu novo álbum, coincidindo com o momento em que o clima cultural dos Estados Unidos estava desolado e paranoico devido aos ataques de 11 de setembro de 2001. Nesse momento, a artista começou a questionar e ponderar os valores do sonho americano, que ganharam maior viabilidade após esses ataques. Como resultado, foi lançado American Life, em 21 de abril, totalmente conceituado em temas políticos baseados nos Estados Unidos. Sua arte gráfica, criada pela equipe francesa M Paris, apresenta a Madonna caracterizada com os cabelos escuros, usando uma boina, fazendo uma clara referência à famosa imagem de guerrilheiro heróico do argentino Che Guevara. Críticos especializados negativaram sua produção, bem como suas letras consideradas pesadas, e foi o segundo álbum da artista a conter o adesivo Parental Advisory. Em sua semana de lançamento, o produto liderou a Billboard 200, vendendo 241 mil cópias. No entanto, na semana seguinte, suas vendas reduziram em 63%. Apesar disso, conseguiu comercializar um total de 4 milhões de cópias ao redor do mundo, sendo o álbum de estúdio de Madonna com menor vendagem até então. O primeiro single lançado, a música título, recebeu negativação universal da crítica especializada, com a revista Blender listando-a como a 10ª pior canção de todos os tempos. Também alcançou resultados negativos nas tabelas musicais, obtendo apenas a 37ª colocação na Billboard Hot 100. Seu vídeo musical original retrata um desfile com temática militar anti-moda, no entanto. Sua estreia foi cancelada por Madonna imaginar que ele seria considerado antipatriótico, uma vez que os Estados Unidos estavam em guerra com o Iraque. Em agosto, ela abriu os MTV Video Music Awards daquele ano, ao lado de Britney Spears, Christina Aguilera e Missy Elliott. As duas primeiras iniciaram a performance com uma regravação de Like a Virgin em 1984, e posteriormente, Madonna surgiu em um bolo de casamento gigante caracterizada de noivo e beijou Spears e Aguilera na boca. A apresentação gerou fortes reações da mídia e foi descrita pela MTV, organizadora do evento, como o melhor número de abertura da premiação. Ainda naquele ano, ela forneceu vocais colaborativos ao single de Spears, Me Against the Music, lançado em outubro. No ano seguinte, Madonna se apresentou na turnê Reinvention Tour, que arrecadou cerca de 125 milhões de dólares e tornou-se a digressão com maior arrecadação no ano de 2004. Foi registrada no documentário I'm Going to Tell You a Secret, sendo que o álbum de mesmo nome tornou-se o primeiro disco ao vivo da carreira da artista. Ao passo em que desenvolvia seu novo projeto de inéditas, revelou que este focaria em uma sonoridade e conceito diferentes de seu disco anterior, abandonando as composições de cunho político para apostar na música disco dos anos 1970 e 1980 e que seria estruturado como um repertório de DJ, onde as faixas estão sequenciadas de forma que não haja intervalos entre elas. O material, intitulado Confessions on a Dance Floor, veio a ser distribuído em novembro de 2005 e debutou na primeira colocação das tabelas de 40 nações, bem como da Billboard 200 com 350 mil cópias vendidas. Mundialmente faturou 11 milhões de unidades. Os jornalistas aclamaram o trabalho, chamando-o de um retorno à forma para Madonna e classificando-o ao lado de seus melhores lançamentos, além de ter rendido à artista sua 6ª vitória ao Grammy, entregue na 49ª cerimônia, para a categoria de melhor álbum de eletrônica dance.
A primeira faixa promovida, Hung Up, garantiu um lugar no livro Guinness de Recordes Mundiais ao liderar as tabelas de 41 países. Além disso, tornou-se o 36º tema de Madonna a adentrar nas 10 primeiras posições da Billboard Hot 100. Em maio de 2006 ela iniciou a Confessions Tour, levando 1,2 milhões de espectadores às casas de espetáculo e gerando um lucro total superior a 193,7 milhões de dólares, tornando-se a excursão com maior arrecadação para uma artista feminina. Durante a performance de Live Total, Madonna cantava suspensa em uma cruz gigante, usando uma coroa de espinhos, gerando forte reação negativa de grupos religiosos, que ameaçaram processá-la e incitaram boicotes aos concertos. Em sua defesa, a artista disse que sua principal intenção com a performance era chamar a atenção para as milhares de crianças africanas que morrem de fome e doenças. O registro oficial da turnê, filmado em Londres e lançado em janeiro de 2007, ganhou um Grammy de melhor filme musical na 50ª cerimônia. Ainda em 2006, Madonna viajou para o Malawi, onde fundou a organização de caridade Rising Malawi, e parcialmente financiou um orfanato no país. Enquanto estava lá, ela decidiu adotar um garoto chamado David Banda. A adoção gerou forte reação do público e da mídia, porque a lei do Malawi exige que os futuros pais residam no país por um ano antes da adoção, o que Madonna não fez. Ela abordou o assunto ao ser entrevistada no The Oprah Winfrey Show, dizendo que não havia leis de adoção por escrito no Malawi que regulassem a adoção estrangeira. Ela descreveu como Banda sofria de pneumonia depois de sobreviver à malária e tuberculose quando o conheceu. A adoção foi finalizada em maio de 2008. Em 2007, foi anunciado a saída da artista da Warner Bros. E a assinatura de um contrato 360 com a Live Nation Entertainment, estimado em 120 milhões de dólares, que englobaria seus futuros lançamentos musicais, incluindo a exploração da marca Madonna. Em 2008, a artista lançou We Because We Are, um documentário de sua autoria sobre os problemas enfrentados pela população do Malawi, cuja direção ficou a cargo de Nathan Risman, que já havia trabalhado como jardineiro de sua residência. Em fevereiro daquele ano, estreou o filme Future and Wisdom, no qual ela assina a direção. A revista Times disse que se orgulhou do projeto, enquanto o Daily Telegraph o descreveu como não necessariamente um trabalho totalmente pouco promissor, mas Madonna faz bem em se manter nessa área. Seu projeto seguinte, Hard Candy, foi editado em abril, sob análises positivas da mídia especializada, com alguns sugerindo que Madonna estava tentando se aproveitar da alta em torno do mercado urbano e do hip hop. Comercialmente, mostrou-se ser bem recebido, atingindo o topo da tabela de 37 países, bem como nos Estados Unidos, onde vendeu 280 mil cópias em sua semana de lançamento, vindo a comercializar um total de 4 milhões de exemplares mundialmente. O single inicial do trabalho, 4 Minutes, comandou as tabelas de 21 países, enquanto atingiu um pico na terceira colocação da Billboard Hot 100, dando a Madonna seu 37º tema a classificar-se entre os 10 primeiros da tabela, um recorde que pertencia a Elvis Presley. No Reino Unido, converteu-se em seu 13º single a atingir a liderança, a maior quantidade entre qualquer artista feminina no país. A turnê correspondente à Sticky Sweet Tour, iniciada em 2008 e estendida para o ano seguinte, com 85 shows, encerrou-se como a maior digressão da história por uma artista feminina, com 3,5 milhões de ingressos vendidos e 409 milhões de dólares arrecadados, 583,7 milhões de dólares em 2023. Os concertos de 7 e 8 de dezembro de 2008 no estádio River Plate em Buenos Aires, Argentina, foram filmados e resultaram no DVD homônimo, lançado em 2010 e também bem recebido comercialmente. Em outubro, Madonna pediu o divórcio de Hit, citando diferenças irreconciliáveis. Mais tarde, o porta-voz da artista comunicou que ambos haviam concordado com um acordo de divórcio, cujos termos lhe concederam entre 50 e 60 milhões de libras, incluindo um acordo de guarda compartilhada para Rocco e David, então com 8 e 3 anos respectivamente, e a divisão do tempo das crianças entre a casa de Hit em Londres e a de Madonna em Nova York, onde Lourdes se juntou às duas. Em 2009, Madonna decidiu adotar Chifundo Mercy James, outro menino do Malawi. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal aprovou o pedido. No entanto, devido ao fato de Madonna não residir no país, ele foi posteriormente rejeitado. Ela recorreu da apelação e em 12 de junho, foi-lhe concedido o direito de adotar Mercy.
Seu contrato com a Warner foi concluído com o lançamento de seu terceiro álbum de grandes sucessos, Celebration. O disco continha 2 faixas inéditas, Celebration e Revolver, além de 34 sucessos de sua carreira musical com o selo. Bem recebido comercialmente, a compilação ocupou a liderança dos mais vendidos em países como Alemanha, Canadá e Reino Unido. Ao final dos anos 2000, Madonna foi reconhecida como a artista com o maior número de vendas de singles físicos nos Estados Unidos e a musicista mais reproduzida no Reino Unido. Em 2010, Madonna começou a trabalhar em W.E., filme escrito e dirigido por ela, que estreou no 68º Festival Internacional de Cinema de Veneza em setembro do ano seguinte. Apesar da produção ter sido altamente negativada pela crítica e um fracasso de bilheteria, recebeu uma indicação ao Oscar por melhor figurino. A faixa Masterpiece, presente na trilha sonora acompanhante, foi agraciada com um Globo de Ouro de melhor canção original. Em dezembro de 2011 foi anunciado que Madonna iria se apresentar no intervalo do Super Bowl que iria ocorrer no Lucas Oil Stadium, situado em Indianápolis, Indiana. A artista foi auxiliada pelo Cirque du Soleil na produção do concerto e escolhida ao invés da compatriota Lady Gaga. O concerto coincidiu com o lançamento de W.E. nos Estados Unidos e com a distribuição do single inicial do 12º disco da intérprete. Sua performance ocorreu em 5 de fevereiro de 2012 e contou com a participação especial das rappers Nicki Minaj e M.I.A., do duo eletrônico Unfal e do cantor CeeLo Green. Com 114 milhões de espectadores, quebrou o recorde de show mais assistido da história do evento, superando até o jogo em si. Críticos de entretenimento analisaram a apresentação de forma positiva, elogiando sua produção. Contudo, alguns notaram que Madonna não queria causar controvérsia com a performance. Entretanto, o evento recebeu alta atenção da mídia quando foi percebido que M.I.A. expôs seu dedo do meio para a câmera ao fim de seu verso em Give Me All Your Lovin'. Em vez de cantar a palavra shit, a rapper foi bastante criticada, e a NFL pediu desculpas por sua incapacidade de desfocar a sequência. Em março de 2012, ela divulgou o MDNA. Musicalmente derivado dos gêneros pop e EDM, o produto recebeu análises geralmente positivas de resenhistas musicais, que elogiaram seu apelo para as boates e as faixas produzidas por William Orbit, enquanto outros definiram seu conteúdo como clichê. Mostrou-se ser bem recebido comercialmente, debutando no topo de diversas tabelas ao redor do mundo, incluindo a Billboard 200, onde vendeu 359 mil cópias em sua primeira semana. Para promovê-lo, Madonna iniciou a turnê MDNA Tour em maio de 2012. A digressão enfrentou diversos assuntos controversos como violência, armas de fogo, direitos humanos, nudez e política. Embora tenha sido bem recebida criticamente e comercialmente, tendo fechado 2012 como a mais bem-sucedida do período, com todos os seus concertos esgotados e arrecadando um total de 305,2 milhões de dólares, obtendo um público de mais de 2 milhões de pessoas. Diversas ações judiciais foram criadas contra a artista, que ficou enfurecida com diversos incidentes, os quais ela descreveu como injustiça contra os seres humanos, que incluem a prisão de Yulia Tymoshenko na Ucrânia, o protesto feminista Pussy Riot na Rússia, violações aos direitos homoafetivos, eleições presidenciais nos Estados Unidos e a tentativa de assassinato de Malala Yousafzai. Em 2013, após o lançamento do DVD MDNA World Tour, ela lançou Secret Project Revolut, um curta-metragem codirigido pela própria em conjunto com Steven Klein, com o intuito de lidar com a liberdade artística e os direitos humanos. O desenvolvimento de seu 12º disco, Rebel Heart, iniciou-se em fevereiro de 2014, divulgando fotos de diversas sessões de gravação em seu Instagram, nas quais trabalhou com disc-jockeys como Diplo e Avicii, e produtores como Ryan Tedder e Toby Gad. Entretanto, após invasores lançarem demos inacabadas das sessões de gravação na internet, Madonna acabou por disponibilizar o álbum para pré-venda com 6 músicas que já estavam prontas. O produto final veio a ser lançado em março de 2015. Recebido sob análises positivas, debutando na vice-liderança da Billboard 200 com 121 mil unidades adquiridas. Este feito tornou o primeiro álbum de Madonna desde Ray of Light a não alcançar o topo da tabela. Para a divulgação de Rebel Heart, a musicista iniciou a turnê Rebel Heart Tour em setembro de 2015, que provou ser comercialmente bem-sucedida, com todos os concertos esgotados e tendo um público final superior a 1,05 milhões de pessoas.
arrecadou um total de 169 milhões de dólares, que a fez estender seu recorde de artista solo com maior arrecadação em turnês. As duas últimas apresentações, feitas na Alphonse Arena em 19 e 20 de março de 2016, foram filmadas e lançadas comercialmente em setembro de 2017. Em fevereiro de 2017, Madonna adotou duas irmãs gêmeas malauienses de 4 anos, chamadas Esther e Estela, e se mudou com a família para Lisboa, Portugal. Em julho, ela abriu o Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care no Malawi, um hospital infantil construído pela sua instituição de caridade Rising Malawi. O álbum ao vivo da Rebel Heart Tour foi lançado em setembro de 2017 e ganhou o prêmio de melhor vídeo musical de artistas ocidentais no 32º JP Gold Disc Award. Naquele mês, Madonna lançou o MDNA Skin em lojas selecionadas nos Estados Unidos. Alguns meses antes, a casa de leilões Gota Heavy Rock and Roll havia colocado à venda itens pessoais de Madonna, incluindo cartas de amor de Tupac Shakur, fitas cassetes, roupas íntimas e uma escova de cabelo. Darlene Lutz, negociante de arte que iniciou o leilão, foi processada pelos representantes de Madonna para interromper o processo. Madonna esclareceu que seu status de celebridade não exclui meu direito de manter minha privacidade, inclusive no que diz respeito a itens altamente pessoais. Madonna perdeu o caso e o juiz decidiu a favor de Lutz, que conseguiu provar que em 2004 Madonna fez um acordo legal com ela para a venda dos itens. Enquanto vivia em Lisboa, Madonna conheceu Dino de Santiago, que apresentou a muitos músicos locais de música fado, morna e samba. Eles regularmente a convidavam para apreciar suas apresentações, o que inspirou-a a introduzir esses elementos em seu 14º álbum de estúdio. Madame X. Madonna produziu o material com vários músicos, principalmente seus colaboradores de longa data Mirwais e Mike Dean. Liberado em junho de 2019, o álbum foi bem recebido pela crítica especializada, com a NME considerando-o ousado, bizarro, autobiográfico e diferente de tudo que Madonna já fez antes. O projeto estreou no cume da Billboard 200, tornando-se o 9º lançamento da intérprete a conquistar essa posição na tabela. Todos os 4 singles lançados para promovê-lo, Medellin Crave e Rise e Don't Search Find, lideraram a parada de canções dance, estendendo seu recorde de artista com mais entradas em primeiro lugar no gráfico. No mês anterior, Madonna apareceu como ato de intervalo no Eurovision Song Contest 2019 e cantou Like a Prayer, e depois Future com o rapper Quavo. A Madame X Tour, uma turnê totalmente teatral que passou por cidades selecionadas da América do Norte e Europa, iniciou em 17 de setembro de 2019. Além de locais muito menores em comparação com suas digressões anteriores, Madonna implementou uma política do não uso de celulares para o público visando maximizar a intimidade do concerto. De acordo com a Pollstar, a turnê arrecadou mais de 51 milhões de dólares com as vendas de ingressos. No entanto, enfrentou vários cancelamentos devido à lesão recorrente no joelho da cantora e acabou abruptamente em 8 de março de 2020, 3 dias antes da data final planejada. Madonna e Missy Elliott forneceram vocais convidados ao single Levitating da cantora Dua Lipa, para ser incluso ao álbum de remixes dela, Club Future Nostalgia, 2020. Ela também começou a trabalhar em um filme biográfico sobre sua vida que pretendia dirigir. Erin Cressida Wilson e Diablo Cody trabalharam no roteiro em vários momentos e Julia Garner foi escalada como Madonna antes do projeto ser adiado. No primeiro semestre de 2021, retornou a viver com a família na cidade de Nova York, Estados Unidos, e em outubro lançou Madame X, um documentário que narra a turnê de mesmo nome na Paramount+. Em 2021, Madonna anunciou oficialmente seu retorno à Warner em uma parceria global que concede à gravadora todo o seu catálogo de músicas gravadas, incluindo os 3 últimos álbuns lançados por ela sob a Interscope. Pelo contrato, a cantora lançou uma série de reedições a partir de 2022, para comemorar o 40º aniversário de sua carreira musical. Um álbum de remixes intitulado Finally Enough Love, 50 Number Ones foi liberado em 19 de agosto. Composto por suas 50 músicas que alcançaram o topo da tabela dance da Billboard, o projeto destacou quão significativa a dance music sempre foi para a carreira da intérprete e se tornou seu 23º álbum a atingir as 10 primeiras colocações da Billboard 200. Em janeiro de 2023, a artista anunciou a The Celebration Tour, com o objetivo de celebrar seus 40 anos de carreira musical. Em 2 de junho,
Colaborou com The Vake Playboy Carti na canção popular single da trilha sonora da série The Idol. Em 24 de junho, ela foi hospitalizada depois de ser encontrada inconsciente em seu apartamento em Nova York. A artista foi tratada na unidade de terapia intensiva e entubada, passando 5 dias no hospital para receber tratamento para uma infecção bacteriana grave, após febre baixa. Como resultado, a primeira etapa norte-americana de sua The Celebration Tour foi adiada. Em dezembro, afirmou que esteve em coma induzido por 48 horas durante sua hospitalização. A digressão começou no dia 14 de outubro de 2023, na O2 Arena, em Londres, e terminou no dia 4 de maio do ano seguinte, com um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa última apresentação atraiu a presença de 1.600.000 pessoas, tornando-se o maior concerto independente de todos os tempos. A obra musical de Madonna tem sido objeto de muitas análises e trabalhos dos críticos. Ao longo de sua carreira, Madonna esteve envolvida em escrever e produzir a maior parte de sua própria obra. Stuart Price, um de seus colaboradores anteriores, disse que você não produz Madonna, você colabora com ela. Ela é uma produtora muito boa e, obviamente, também é uma ótima escritora. Ela tem um objetivo e sabe como conquistá-lo. As habilidades de composição da artista foram desenvolvidas em 1979 durante seu tempo no Breakfast Club. De acordo com Carol Blojowski, suas primeiras tentativas de compor são percebidas como uma importante autorrevelação. Madonna mais tarde se tornou a única a escrever 5 músicas em seu álbum de estreia, incluindo Lucky Star, que ela compôs usando um sintetizador. Como compositora, ela registrou um total de 287 músicas na American Society of Composers, Authors and Publishers, incluindo 18 canções de sua total autoria. A Rolling Stone a considerou uma compositora exemplar com um presente para ganchos e letras indeléveis. Segundo Freya Jarman Ivens, o talento de Madonna para desenvolver ganchos incríveis para suas músicas permite que a letra prenda a atenção do público, mesmo sem a influência da música. Apesar de ter trabalhado com produtores de vários gêneros, a Rolling Stone escreveu que as músicas da artista foram constantemente estampadas com sua própria sensibilidade e infladas com detalhes autobiográficos. Em 2015, a mesma publicação classificou-a no número 56 em sua lista dos 100 maiores compositores de todos os tempos. Ela foi nomeada para ser induzida ao Songwriters Hall of Fame por 3 vezes, nas cerimônias de 2014, 2016 e 2017. Madonna passou seus primeiros anos de carreira se dedicando ao rock com Breakfast Club e M. Enquanto tocava com M, ela gravou cerca de 12 a 14 músicas que se assemelham ao punk rock daquele período. Suas raízes no rock também podem ser encontradas no álbum demo Pre-Madonna. Stephen Thomas R. Levine observou que com seu álbum de estreia, Madonna iniciou sua trajetória como diva da música disco, em uma época em que não havia muitas cantoras com esse conceito. No início dos anos 1980, o disco era um anátema para o pop comercial e, de acordo com R. Levine, a cantora teve um papel enorme na popularização do dance como uma música comercialmente aceita. Arie Kaplan, no livro American Pop, Hitmakers Superstars, and Dance Revolutionaries, referiu-se a Madonna como uma pioneira na divulgação do dance pop. O segundo disco da artista, Like a Virgin, 1984, prenunciou várias tendências em seus trabalhos posteriores. Continha referências a obras clássicas, linha de sintetizadores pizzicato que inicia a sonoridade inicial da faixa Angel, potencial reação negativa de grupos sociais Dress You Up. Foi incluído na lista negra do Centro de Recursos Musicais Parental, e estilos retro, Showbiz ou homenagem de Madonna a Motown. O amadurecimento artístico de sua obra ficou visível em True Blue, 1986, e Like a Prayer, 1989. No primeiro, ela incorporou elementos da música clássica, a fim de envolver um público mais velho que ainda era cético em relação à sua obra. Já no segundo, ela introduziu músicas gravadas ao vivo e incorporou elementos de diferentes gêneros musicais, incluindo dance, rhythm and blues, pop rock e música gospel. Sua versatilidade foi ainda explorada em I'm Breathes, que consiste predominantemente em faixas de 10, swing e big band da década de 1930 apresentado nos espetáculos da Broadway. Madonna continuou a compor baladas e canções dance pop de andamento acelerado para erótica, 1992, e Bedtime Stories, 1994.
Ambas as obras exploraram elementos do New Jack Swing, com Dee Farber, da revista Entertainment Weekly, dizendo que ela poderia ser vista como madrinha do ritmo. A cantora tentou se manter contemporânea ao fundir amostras, loops de bateria e hip hop em sua música. Com Ray of Light, Madonna trouxe a música eletrônica de seu status desconhecido do grande público à popularidade no cenário musical de massa. Madonna experimentou mais música folclórica e acústica em Music 2000 e American Life 2003. Foi observada uma mudança de conteúdo lírico nas canções de Music, sendo a maioria simples faixas de amor, mas com um tom subjacente e melancólico. Segundo a revista, que American Life era caracterizado por um forte ritmo techno, linhas de teclado líquidas, um coro acústico e um rap bizarro de Madonna. As canções de rock convencionais do álbum foram repletas de letras dramáticas sobre patriotismo, incluindo a aparição de um coral gospel na música Nothing Fails. Madonna voltou a explorar o dance em Confessions on a Dance Floor, infundindo batidas de boates e música retro com letras paradoxais e metafóricas. Ela mudou musicalmente para uma direção urbana em Hard Candy 2008, misturando pop e hip hop com dance pop. MDNA 2012. Focou em grande parte no eletrônico que ela abraçava desde Ray of Light. Rebel Heart derivou-se do pop e incorporou uma variedade de elementos como house, trap, reggae e dubstep, ao passo em que suas faixas falam sobre amor, reflexões pessoais e a introspecção da carreira da intérprete. Enquanto Madame X é o álbum mais linguisticamente diverso da artista, cantado em inglês, espanhol e português, consistindo predominantemente em 3 gêneros principais: música latina, trap e arte pop, possuindo um alcance vocal classificado como mezzo-soprano. Madonna sempre foi autoconsciente sobre sua voz, especialmente em comparação com os seus ídolos vocais como Ella Fitzgerald, Prince e Chaka Khan. Mark Bego, autor do livro Madonna, Blonde Ambition, a chamou de vocalista perfeita para músicas mais leves que o ar, apesar de não ser o seu maior talento. De acordo com o crítico Tony Sclafani do MSNBC, os vocais da cantora são a chave para suas raízes no rock. Os vocalistas pop costumam cantar músicas comportadas, mas Madonna emprega subtexto, ironia, agressão e todo tipo de idiosincrasias vocais, como John Lennon e Bob Dylan faziam. A cantora usou um timbre vocal em suas primeiras obras publicadas, que se tornaram ausentes em seus trabalhos subsequentes. A mudança foi deliberada, pois ela era constantemente lembrada de como os críticos a rotulavam de Minnie Mouse com voz de gazélio. Durante as filmagens de Evita, Madonna teve que fazer aulas de canto, o que aumentou ainda mais seu alcance vocal. Sobre essa experiência, ela comentou: "Estudei com uma treinadora vocal para Evita e percebi que havia uma parte inteira da minha voz que não estava usando. Antes eu apenas acreditava que tinha um alcance realmente limitado e iria tirar o máximo de proveito dele." Além de cantar, Madonna tem habilidades em vários instrumentos musicais. Ela aprendeu a tocar bateria e violão com seu então namorado Dan Gilroy no final dos anos 1970, antes de ingressar na banda Breakfast Club como baterista. Isso a ajudou a formar a banda M, onde ela se apresentava como guitarrista e vocalista. Madonna mais tarde tocou guitarra em suas gravações demos. Nas notas iniciais de Pre-Madonna, Stephen Bray escreveu: "Eu sempre pensei que ela tivesse passado por uma brilhante carreira como guitarrista rítmica." Após o avanço de sua carreira, a cantora concentrou-se principalmente no canto, mas também foi creditada por tocar campana no disco Madonna, 1983, e sintetizador em Like a Prayer, 1989. Em 1999, Madonna estudou violino por 3 meses para tocá-lo em seu papel de professora do instrumento no filme Music of the Heart, antes de finalmente deixar o projeto. 2 décadas depois, ela decidiu tocar novamente violão durante a promoção de Music 2000, tendo aulas com o guitarrista Monty Pittman para melhorar suas habilidades no instrumento. Desde então, ela passou a tocar guitarra em todas as turnês subsequentes e em seus álbuns de estúdio. Para o público mais novo, no qual se incluem Little Monsters, fãs de Lady Gaga, e Swifties, fãs de Taylor Swift não tão familiarizados com a história de Madonna, é bom lembrar da comoção que a cantora causava toda vez que lançava algo novo. A cada reinvenção, Madonna esquentava o debate com novas ideias ou tendências. Foi ela responsável por elevar o status da lingerie feminina, sutiãs e corsets, como peça a ser mostrada. Foi quem popularizou crucifixos em brincos colares e colocou na roda o assunto da cabala.
Sem contar na enorme contribuição que deu à comunidade LGBT e ao feminismo em geral, falando de liberdades individuais, empoderando e dando voz às chamadas minorias. Avaliação de Lúcia Soares, do Terra Brasil, sobre o impacto de Madonna.